Vamos meditar na Palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Real Avivamento. Muitas pessoas falam sobre avivamento. O que será avivamento? Será que a pessoa que mais pula e grita dentro da igreja é a que está mais avivada? Ou será que é aquele que está mais no cantinho? Quando é que você realmente está avivado? Vamos abrir no livro do avivamento. É esse mesmo que você pensou. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19 ao 26. Examinando as Escrituras. Esses jingles são uma bênção, né? Então vamos lá. Capítulo 11, verso 19 a 26, mantenha sua Bíblia aberta e vamos entender o que é o real avivamento. Diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, para buscar Saulo. Então, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano que se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Meus queridos, o tema da nossa mensagem, repetindo, é real avivamento. Vamos ver o que é a conversa fiada à religiosidade e espiritismo dentro da igreja e o que é realmente avivamento. Eu pegaria uma mensagem de uma mulher muito conhecida, Ellen Goldwhite. Nossos abraços aos irmãos adventistas mais uma vez. Ela deixou uma frase que mexeu comigo. Ela disse assim: ó, quão ineficiente, quão incapaz sou para expressar as coisas que ardem em meu coração com referência à missão de Cristo. O avivamento, ele não começa só com a sua roupa. Ele começa dentro do seu coração. O avivamento, quando é exterior, é religiosidade. Ele é teatro religioso. Ele é mentira. Muitas pessoas dizem que é o mais avivado do que o outro pela roupa que veste, pelo jeito que se gesticula na igreja, mas nós vamos ver que muito disso é meninice, é bobagem. Vamos falar um pouco sobre Antioquia. Que igreja é essa? Vamos pegar um dado geográfico sobre ela. Essa igreja foi fundada no ano 44 depois de Cristo. Foi fundado por judeus que depois da morte de Estevão foram dispersos por Saulo de Tarso no ano 34, quando Saulo começou a perseguir a igreja. Você vai ver isso em Atos 8, versículo 1 e o versículo 4. Você também vai ver uma referência disso em São Mateus 10, versículo 23, que Jesus Cristo disse: se vos perseguirem numa cidade, fujam para outra. E nós vemos que essa Antioquia, que foi fundada no ano 44, ou seja, 10 anos depois da perseguição impetrada por Saulo de Tarso, ela era a capital romana da Síria. Ficava a 480 quilômetros de Jerusalém, ao norte de Jerusalém. Era uma cidade de 300 mil habitantes. Para nós hoje não seria praticamente nada, mas na época era de grande expressão. Era um povo, meus queridos, perseguido. E através desse texto nós vamos identificar o que é um real avivamento. Em primeiro lugar, a primeira característica de um real avivamento está na obediência a Jesus Cristo. Esses crentes eram aqueles mesmos que há 10 anos atrás, lá em Pentecostes, em Atos, capítulo 2, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram os mesmos que falavam em línguas repartidas, evangelizando as pessoas.
Então, o primeiro passo para um real avivamento é ser cheio do Espírito Santo, conforme diz em Atos 2 e o versículo 4. E quantas pessoas hoje em dia, meus queridos, que querem fazer avivamento por conta deles? Eles querem agendar avivamento. Hoje temos uma nova unção. Hoje temos a tarde do avivamento, curas vão acontecer, pode acontecer, mas avivamento só acontece quando você está cheio do Espírito Santo. Não adianta gritar, soprar, fazer escândalo, nada disso é evidência de um real avivamento. Você está seguindo um pensamento religioso, o pentecostal. Mas se você quer ser realmente avivado, você deve ser cheio do Espírito Santo, porque assim curas, milagres e maravilhas irão acontecer. Segunda característica de um real avivamento é cumprir o ID de Jesus. Atos 1 e o versículo 8 nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo ao vir descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como... Hoje, por favor, não me atrapalhe. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. É impossível haver um real avivamento na igreja ou na vida de um cristão se ele não tiver interesse em fazer o ID do Senhor. E quando falamos em fazer o ID é em pregar. Pregar em cadeias, presídios, hospitais, casas de recuperação. Há de se ter um interesse em pregar o evangelho. Ontem eu estava vendo uma irmã que estava intercedendo por cristãos que estão sendo mortos na Síria, vítimas do regime tirano de Bashar al-Assad. E nós hoje temos a possibilidade de ministrar a palavra e somos tímidos. Não queremos ir às rádios, não queremos ir à TV, não queremos entregar um folheto, porque na verdade não estamos experimentando um real avivamento. No domingo na igreja, somos sapatinho de fogo. Glorificamos a Deus, pulamos, falamos em mistério, se bobear, muitos plantam até bananeira, mas na segunda-feira ele já não é mais avivado. Ele já voltou a ser o mesmo crente mundano e fracassado como sempre. Lembrando de São Mateus 28, do versículo 19, Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos, ensinando a guardar os mandamentos que vos tenho dito, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está mandando fazer discípulos. Onde você está? Você tem tentado ganhar esse feiticeiro que está no seu ambiente de trabalho? Essa moça imoral que ainda vive uma filosofia homossexual, vive uma vida promíscua, que se gaba por ter vários relacionamentos. Você tem tentado trazer essa pessoa que vive enganado em tantas filosofias mentirosas do mundo, acreditando que todas as religiões levam a Deus. Isso não é verdade. Você tem sofrido as aflições como bom soldado de Cristo. Se você não tem feito isso, então você não tem experimentado um real avivamento. Lembremos-nos de São Marcos 16,15, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Meu querido, pregue o evangelho. O avivamento não virá na vida das pessoas e nem na sua vida se você não pregar. Lembrando de aos Romanos 10,17, onde Paulo diz assim: olha, como crerão se não houverá quem pregue? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós muitas das vezes criticamos os obreiros e as igrejas, falamos mal de todo mundo e ficamos felizes quando ele não é honrado numa igreja. Mas o que é que nós temos feito para que um avivamento chegue até Viana? Temos pregado? O que nós temos feito é só orado na igreja, orado na nossa casa, e temos sido omissos em pregar o evangelho aos bêbados, às prostitutas e aos que estão desgarrados do caminho de Deus. O que é que temos feito? Questione você que gosta de pôr defeito em tudo, que gosta de criticar os ministérios e as pessoas. Por que você não empresta a sua boca a Deus para evangelizar e ver vidas saindo das trevas vindo para a luz? Segunda característica de um grande avivamento. A primeira é obedecer a Jesus. A segunda característica, a mão do Senhor era com eles. Eu noto que quando você entra numa empresa, o que é que você faz? Depois de passar pelo RH, por todas as formalidades de estar fixado naquela empresa, registro em carteira e tudo mais, você deve conversar com seus superiores para saber onde você vai trabalhar. Vai saber o seu horário, vai ver se você trabalha com uniforme ou não,
não é isso? Vai sentar perto de quem é mais experiente no trabalho para que você possa ter um melhor desenvolvimento. Agora, eu noto que hoje em dia nós queremos ensinar Deus a fazer avivamento. Eu já fui em várias igrejas, principalmente pentecostais, em que as pessoas fazem teatro lá na frente. As pessoas, para ver o avivamento, eles querem fazer mecanismo. Levanta a mão e glorifica a Deus. As pessoas falam assim, dá um grito só para empolgar. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Tudo isso são mecanismos humanos. Se você não estiver com o coração ligado a Deus, tudo aquilo não vai parecer nada mais do que uma ginástica obrigatória. Se você realmente quer ser avivado, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí sim, a mão do Senhor vai estar sobre você. A mão de Deus não tem estado sobre muitos ministérios, porque as pessoas querem fazer a obra de Deus do jeito dele. As pessoas querem fazer a obra de Deus da sua maneira. Ele quer copiar o exemplo de outras igrejas. Meu querido, siga a visão que Deus te deu. A visão que você tem não é a que Deus deu para grandes evangelistas. A forma como Deus trabalhou na vida de Savonarola foi diferente da forma como Deus trabalhou na vida de Charles Finney, na vida também de Hudson Taylor. Cada um teve um lugar, uma hora e uma forma de ser usado. Tem uma visão dada por Deus para que a mão do Senhor seja sobre você. Olha só, a Bíblia diz em Josué 6, o versículo 27, que Josué crescia em fama e em nome e o Senhor era com Josué. Por quê? Ele seguia a visão do Senhor. Ele não tentava seguir a visão de Moisés. Ele não tentava subir ao monte e pedir a Deus mais leis. Ele não pedia fogo do céu. Não, o trabalho de Josué era guiar o povo até a terra prometida e conquistar os povos. Através de Josué, Deus iria fazer cumprir a promessa que Deus havia dado a Abraão. A missão que Deus deu a ele era um pouco diferente de Moisés e de Arão. Então, meu querido, fique na sua chamada. Por mais que você não seja honrado, por mais que ninguém te dê consideração, a sua chamada é específica. Vemos outra pessoa que foi bem-aventurada e a mão de Deus era com ele. Davi, 1 Samuel 16, versículo 13. A Bíblia diz que quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito de Deus passou a estar sobre Davi. E você vai ver que Deus prosperou no caminho de Davi. Quando ele tocava a harpa, o demônio que estava em Saul saía, não suportava a presença da unção de Deus na vida dele. Davi venceu o gigante Golias e junto com Saul se tornou o seu general, matou muito mais inimigos do que Saul e posteriormente se tornou o rei de Israel. Tudo porque andou na visão que Deus deu a ele. Você tem andado na visão que Deus tem te dado? Houve um tempo na minha vida que eu fazia o que eu queria. Eu andava como missionário, porque eu não queria atuar como pastor. Eu queria o respeito de pastor, mas atuando como missionário. Deus me disse, vai para essa igreja que eu estou te mostrando. E eu fiz o que ele me mandou. Na verdade, eu não queria atuar como pastor, dirigir um rebanho. E depois que eu andei na vontade de Deus, irmãos, eu tinha no meu antigo Orkut 100 amigos. Hoje, o projeto Lâmpada de Deus vai para quase 2.000 seguidores na internet. O Senhor tem me dado muitos vídeos, dezenas de acessos em vários deles. Tem me dado um site. E pessoas que patrocinam o meu trabalho têm me dado os meus DVDs e CDs a nível profissional. Enfim, quando você anda na visão que Deus te dá, todos os caminhos se abrem para você. E Deus tem coisas maiores para o seu ministério, se você andar segundo a visão de Deus. Mas uma pessoa que andou segundo a visão de Deus e prosperou, está em Gênesis 12, versículo 2 a 3. Você sabe muito bem, o nome dele é Abraão. Deus disse assim, Abraão, na época ele era Abrão, pai da altura, homem alto, homem grande. Ele disse assim, multiplicar-te-ei, far-te-ei uma grande nação. Eu vou abençoar aqueles que te abençoarem, vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu querido, Abraão seguiu a visão do Senhor. Se você for olhar o contexto histórico, o contexto religioso e o contexto filosófico dos mesopotâmicos, porque Abraão era de Ur dos Caldeus, ele era babilônico, eles jamais sairiam da terra de Sinear. A terra de Sinear, na época, era a megalópole do momento. A terra de Sinear, na época, era a terra de Elimeleque, era a terra de Nimrod,
Foi ali que foi instaurada a dispensação do governo humano. Ali tinha cidades-torres, os chamados zigurates, né? Eles tinham ali o seu panteão de deuses. Eles tinham ali a Torre de Babel, que seria futuramente a São Paulo que temos hoje, ou a Brasília que temos aqui no Brasil. E quem iria deixar um lugar desse para sair nômade, errante, por um caminho apenas porque uma voz falou com ele? Ninguém, não é? Racionalmente não. Isso fala então que um avivamento, para que a mão do Senhor possa estar sobre você, ele começa com a visão espiritual. Faça o que Deus está te mandando e não o que você acha. Quando você está numa empresa, foi o que eu disse, você segue a visão do dono. Então segue a visão de Deus. Muitas pessoas seguem a visão de Max Lucado, que é um grande escritor, ou de Creflo Dollar, que é um grande televangelista. De repente, a obra que Deus tem com você é diferente, é de porta em porta. Hudson Taylor, por exemplo, era um grande evangelista e ele foi comparado apenas com o apóstolo São Paulo em termos de estratégia de ganhar chineses. A obra de Deus com ele estava na China e não estava na Suíça como estava com Uricos e Wiglio. Não estava na Alemanha como estava com o Lutero. Não estava em outro lugar, estava na China. E ele fez a obra do Senhor. Então siga a visão que Deus te dá para que você possa ver um real avivamento, para que a mão do Senhor possa estar sobre você. Terceira característica de um real avivamento. Só relembrando, a primeira, obediência a Jesus. A segunda, a mão do Senhor estava com aqueles crentes de Antioquia. E terceira característica, a fama cresce. Vamos ler aqui em Atos, capítulo 11, versículo 23. A Bíblia diz assim: o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, aliás, verso 22, e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, então enviaram a Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Quando o real avivamento chega em nossa vida, a nossa fama cresce entre as igrejas. Nós vemos grandes igrejas que têm 10, 12 anos e que cresceram mais do que a igreja que tem mais de 100 anos. Por quê? Porque a mão do Senhor tem estado sobre ele. Então a fama deles tem crescido. A fama da igreja de Antioquia, se você for estudar a eclesiologia, que é a ciência teológica que estuda sobre a igreja, você vai ver que a glória dela quase ofuscou a glória de Jerusalém, que era a igreja matriz. Meu querido que é dirigente, meu querido que é pastor, que é presbítero, que dirige uma igreja, se você experimenta um real avivamento, a glória do Senhor irá com você. A glória da igreja de Antioquia era bem igual a de Atos 2:41, que a Bíblia diz que as pessoas repartiam os seus bens com os pobres, e o Senhor iria cooperando com bênçãos, com curas, com milagres. Nós temos que experimentar esse real avivamento. Lendo em São João 6, o versículo 2, a Bíblia diz que a fama de Jesus Cristo crescia por causa dos seus milagres. Atos 6, o versículo 1 e o 4, a Bíblia diz que a igreja em Jerusalém crescia em número, de tal forma que até os gregos murmuravam contra os hebreus. E era tanto discípulo, era tanto obreiro, que eles separaram 6 diáconos para poder servirem às mesas. Esses diáconos não iriam pregar como os diáconos que nós vemos hoje. Eles iriam cuidar da causa das viúvas e dos órfãos. Meu querido, quando a mão do Senhor está sobre a igreja cresce. Fico feliz com a igreja do pastor Sérgio, que tem crescido muito em número, né? Ontem uma vida também aceitou a Jesus Cristo. Deus tem abençoado o povo, tem avivado o povo. E é um modelo de inspiração para nós, que queremos experimentar um real avivamento. Que cristão é você que não agrada a Deus ao ponto de atrair pessoas? Eu lembro que quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava na 6ª série do ensino ginasial. E tinha uma professora que ela era uma crente meio lá, meio cá. E ao ver o meu exemplo na escola, ela sentiu de se converter. Hoje ela é membro da Assembleia de Deus, graças a Deus. Quando eu estava na Argalite, muitas pessoas se converteram através do meu exemplo. E eu me converti através do exemplo de um jovem chamado Jonas, que era uma bênção. Um jovem que infelizmente partiu, mas era um grande exemplo para mim. Se você não pode pregar no seu ambiente de trabalho, pregue com o seu exemplo.
O mal de nós cristãos, principalmente nós cristãos pentecostais, é achar que para poder ganhar vidas para Deus, a gente tem que fazer grandes movimentos. A gente tem que fazer evento na praça, evento grandes na igreja, eventos em estádios. Na verdade, o que atrai as pessoas para Deus é um bom exemplo. Eu me lembro de um certo rurícola, um certo homem de Deus do campo, que ganhou para Deus uma pessoa, um fazendeiro, porque Deus era com ele. Ele orava para que Deus expulsasse as pragas que destruíam a lavoura dele, e as pragas saíam. E um dia ele foi oficialmente na igreja desse irmãozinho para aceitar Jesus e fez questão de fazer menção do bom testemunho dele. Se você quer que a mão do Senhor seja convosco, se você quer experimentar um grande avivamento, seja uma pessoa que obedece a Deus e a sua fama haverá de crescer. Quarta característica de um avivamento: a liderança era uma liderança sadia e espiritual. Versículos 24 de Atos 11, diz assim: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, está falando de Barnabé, e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, então, achando-o, conduziu para Antioquia. Liderança sadia e espiritual. Meu querido, é o que está faltando em muitas igrejas. Hoje em dia, se você não for da nomenclatura da igreja, não te recebem no altar. Hoje, se você não for da tal igreja, não te saudam com a paz do Senhor. E são ensinados assim por pastores. Se você é obreiro e cair em pecado, nunca mais você pode pastorear, você não pode ser evangelista. Então Jesus, ele deveria excluir todos os discípulos que pecaram contra ele. Ele deveria escolher outros 12 discípulos. Igrejas que sepultam você pelo seu cabelo, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se vestir. Se você não for daquela igreja, você não tem consideração. Essa liderança com certeza não é sadia. E se essa igreja cresce, é inchaço. Vamos tomar cuidado, que inchaço é sinal de enfermidade. Há muitas igrejas que se vangloriam por ter um grande número de pessoas, mas a maioria não é seguidor, não. A maioria está ali apenas para poder receber as bênçãos que Deus derrama através desse ministério. Eu me lembro de Isaías, no capítulo 56, versículo 10, falando de péssimas lideranças. Olha só: todos os atalaias de Israel são cegos e nada sabem. Todos são cães mudos que não podem ladrar. Andam adormecidos e estão deitados e gostam dos sonos. Esses são o exemplo de lideranças, de pastores, de líderes que não leem a Bíblia. São comparados a cães que não sabem ladrar. Você já viu um cão que não sabe latir? Você vai achar que ele está doido. Então assim são muitos pastores hoje. Eles não têm Bíblia para dar, mas têm usos e costumes. Ele quer prender você debaixo do pé dele. E vou dizer para você, meus irmãos, o que tem de pastor assim não está escrito. Pastor, você que é pastor, lê a Bíblia, meu irmão. Leia a palavra de Deus. Se puder fazer um curso teológico, faça, aprenda sobre as Escrituras. Para de querer fazer a igreja pular e gritar, porque isso é euforia. Num campo de futebol ninguém aprende praticamente nada, mas numa escola sim, se formam profissionais, se formam cidadãos, se formam grandes homens e mulheres. Priorize a pregação da palavra. O pastor Ezequias ontem trouxe uma palavra muito boa, e ele não estava interessado naqueles que ficam pulando, dando cambalhota, revelando. Meu querido, isso não traz edificação para a sua igreja. O que traz edificação é a Bíblia, é a palavra de Deus. Olha só o verso 11 de Isaías 56. E estes cães são gulosos e não se podem fartar. Pessoas que só querem dízimos e ofertas. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um para a sua parte. Falando do egoísmo, hoje em dia o camarada não tem nem o básico em teologia, o camarada não tem chamada, o camarada compra uma carteira numa convenção qualquer, o camarada abre uma portinha e diz que é pastor. Meu querido, eu sou pastor hoje, já faz uns 3 anos que eu sou pastor. A primeira igreja que eu fui pastor foi a igreja Ministério Pentecostal de Deus.
A segunda foi a Igreja Cruzada Missionária Deus é Fiel, quando eu reuni com o pastor, o pastor Reginaldo dos Santos, que foi pastor da Igreja Quadrangular, que hoje é o pastor Roberto. E hoje, graças a Deus, eu sou pastor pela Missão Evangélica Lâmpada de Deus. Nós temos um lugar para reunir, nós temos cátedra. Graças a Deus eu tenho anos de experiência. Eu, para poder atingir o cargo de pastor, passei 12 anos. Eu não vi ontem, não sou obreiro feito a machado. E engana-se muita gente dizendo que para ser pastor tem que ter mais de 40 anos, porque Tito e Timóteo eram pastores e eram solteiros. Se você, meu querido, se considera um pastor, então entra na palavra de Deus. Seja uma liderança sadia, porque um dos porquês que a igreja em Antioquia cresceu foi por causa disso. Foi por causa de uma liderança sadia. Lembramos-nos do Salmo 119, versículo 1. O que é que diz a Bíblia? A Bíblia fala: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Quantos pastores que sabem que o camarada está amaziado, ele permite ele ter oportunidade na igreja, cantar e até ter cargo. Se você está nessa condição, rejeite a oportunidade. Não seja escândalo para a obra do Senhor, para a casa de Deus. Se você está numa condição, meu querido, inadequada para estar na casa de Deus, para servir a Deus, não faça parte. Você vai ser um tijolo podre, estragado. Você não vai trazer edificação para a igreja. Eu me lembro de aos Efésios 2, verso 19 a 22. Paulo fala que todos nós somos como pedras de um edifício cuja base é Jesus Cristo, o qual todo edifício cresce bem ajustado. Para de ficar pulando a roleta, você que se diz evangélico, para não pagar passagem. Uma vez eu fui num certo bairro, que eu não vou falar nome, eu vi evangélicos e religiosos também de outra igreja, entrando pelo meio da porta, para não ter que pagar a passagem. Meu querido, você não está contribuindo com o seu estado. A Bíblia diz aos Romanos 13, versículo 7, a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem temor, temor. A quem você deve tributo? Você não paga a sua conta de água, a sua conta de luz, por que você não paga a sua passagem? Que cristão é você se você está furtando, você está roubando? E que pastor é você que sabe que esses crentes estão desclassificados e desqualificados e você mantém ele no altar? Por quê? Porque o dízimo dele é bom, o dízimo dele é certo. E você sabe que se colocar ele na disciplina, ele não vai mais contribuir. É um pastor que precisa passar por um real avivamento, você precisa ser uma liderança melhor. O que é que diz a Bíblia em Atos capítulo 5? Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias e Safira. Se fosse hoje em dia, muitos pastores iam passar a mão na cabeça, não é? Iam respeitar, porque o que manda em muitos lugares hoje é o dízimo. Meu querido, o que levanta a igreja é Deus. Seja uma liderança sadia. Pega hoje Salmo capítulo 101. Esse salmo se confirma com 2 Samuel capítulo 3, que é quando Davi toma vanguarda em Israel. Leia ali o plano de governo de Davi. Ele diz assim: aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Davi não queria pessoas capacitadas em teologia, pessoas com muito conhecimento, com altos dízimos. E se ele não servisse a Deus, para Davi não servia. A Bíblia disse que ele disse assim ainda: olha, eu destruirei os ímpios da terra. Ele estava falando o seguinte: aquele que é ímpio junto comigo, ele não vai ter lugar, eu vou tirar ele do cargo dele. Priorize a Deus. Fique só você e Jesus, só você e o Espírito Santo, mas não queira tiranos, corruptos, adúlteros no seu ministério. Eu me lembro de Girolamo Savonarola, que quando ele começou o seu ministério em Florença, que foi o lugar onde ele morreu também, ele não se preocupava com patrocínio, porque as pessoas que patrocinavam ele eram os mesmos que viviam em pederastia, homossexualismo, viviam em pedofilia, prostituição, viviam bebendo, e ele não estava interessado. Mataram ele, mas ele continuou na visão que Deus deu a ele. Quer ser uma liderança sadia? Seja alguém que segue a visão que Deus te dá, e não a visão capitalista. Agora nós vamos ver, meus queridos, a última parte para esta mensagem, que é, vamos só recapitular. A primeira é obedecer a Jesus. Segundo, a mão do Senhor tem que estar com a igreja para que ela experimente um real avivamento.
Segunda característica, a fama cresce. Quarta característica, liderança sadia. Quinta, compartilhar o trabalho cristão para a edificação do corpo. Vamos ver os versos 25 e 26 de Atos, que é o nosso texto básico. Capítulo 11 de Atos 11, verso 25 e 26. A Bíblia diz assim: partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo. Então, achando-o, o conduziu para Antioquia. Vamos pegar essa parte aqui. Ele foi até um lugar onde tinha um anônimo. O apóstolo Paulo hoje, para nós, é um grande apóstolo, o maior pregador entre os gentios, não é verdade? Enquanto Pedro representava a circuncisão, ele representava a incircuncisão. Foi um homem que escreveu 12 epístolas na Bíblia, né? Alguém douto, criado aos pés de Gamaliel. Mas nessa época aqui, no ano 44, Saulo era temido. Saulo era conhecido como inimigo da igreja. Já tinha 11 anos que ele estava esperando uma chamada do Senhor, e a igreja em Jerusalém o menosprezava. E Barnabé foi até ele para trazê-lo para a igreja, para que ele pudesse, através do conhecimento que Deus deu a ele, trazer edificação da igreja. Aí eu vejo uma coisa interessante, irmão. Para você que quer ver um real avivamento, abre espaço para pessoas que querem ajudar o seu ministério. Deixa de ser egoísta. Você acha que Deus está só na Assembleia de Deus, ou na Deus é Amor, ou na da Igreja da Graça, ou Mundial? Você acha que Deus não opera curas em outras igrejas também não? Olha só Efésios 2, 19 em diante. Diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Essa era a visão de Barnabé. Ele hoje é Paulo, não é mais Saulo. Ele já não serve mais o judaísmo, hoje ele é cristão. Ele não está em igreja nenhuma praticamente, mas ele está ligado em Cristo. É assim que temos que ver. Mas concidadãos dos santos, somos do mesmo lugar. Mas tem igreja que por você não ser dessa igreja, você não merece nem ser apresentado. Então, meu querido, tem que ter um céu para a sua igreja e um céu para outras igrejas. Se um católico me saudar com a paz de Cristo, eu saldo ele com a paz de Cristo, porque a paz é de Cristo, a paz não é minha. Olha só, assim que já não sois estrangeiros, mas concidadão dos santos. Olha só, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se Cristo é a base do seu ministério, se o que você usa para pregar não é o livro dos mortos ou dos mormons, e se o livro que você usa lá não é conversa fiada, teosofismo, né? Se é a Bíblia Sagrada, então nós somos irmãos. Nós temos que crer nesta verdade. Eu, por exemplo, gostaria de mandar mais um abraço aos irmãos adventistas. Já tive a oportunidade na Igreja Adventista de falar, na Igreja Batista e outros ministérios. E tem ministérios pentecostais que a gente visita, irmão, que não dá nenhuma atenção a gente. Sabe por quê? Porque a visão que o pastor dela deu para ela é uma visão restrita. É uma visão como a de Pedro, como a de Tiago e de João, antes de conhecer o ministério de Paulo. Eram pessoas que só queriam pregar para os judeus, não queriam levar a palavra aos gentios, não é verdade? E às vezes nós somos pior do que ímpio em muitos ministérios. Olha só, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente, a igreja junta, não cresce só a igreja A, a igreja B, cresce todos que estão ligados em Cristo. Sois edificados para a morada do Deus Altíssimo. Então a Bíblia está falando aqui, independente da sua nomenclatura, da sua credencial, independente do que você é, nós somos sacerdócio santo de Jesus Cristo. Nós somos um povo que vai morar no céu. Lá não tem céu da Assembleia de Deus, da Igreja Unicista, da Igreja Quadrangular, da Igreja Maranata. Não, lá tem a igreja de Cristo. Eu me lembro de A.W. Pink, ele praticamente nunca teve um ministério fixado. Ele tomava a Santa Ceia dele, mas era um cristão basicamente autônomo, não tinha um ministério. E foi um dos maiores pregadores que eu já conheci. Melhor do que muitos que estão aí há 50 anos na igreja e só sabe cantar 2 hinos da harpa, só sabe pregar João capítulo 14, verso 6 e o Salmo 23, não passa por uma renovação espiritual na vida dele, está um crente velho e fracassado. 1 Pedro 2, versículo 5, diz assim, olha só, vós também,
como pedras vivas. Sois edificados para casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui não estava falando sacrifícios agradáveis a Deus pela igreja em Jerusalém, ou pela igreja em Antioquia, ou pela igreja tal. Meu querido, abra sua mente, deixe de ser religioso, seja cristão, ame o seu próximo. Tem pessoas que não saudam os irmãos adventistas, não saudam os irmãos batistas. Somos todos cristãos. Você quer ver todo mundo se unir? É quando começar uma perseguição. Vai todo mundo para a cadeia e lá não tem testemunho de Jeová, lá não tem nada. Lá é tudo cristão. Falou que é cristão, vai morrer. Na Síria, você acha que muitos batistas não estão sofrendo? Muitos assembleanos? Muitos cristãos da Deus e Amor, da Igreja da Graça? Na Índia, onde eles são perseguidos e mortos e os templos são destruídos? Então, que avivamento é esse que nós estamos pregando? É o avivamento da placa ou é o avivamento da Bíblia Sagrada? Para finalizar, meu querido, eu gostaria de deixar para você São Mateus 5, verso 13 a 16, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Paulo escreve aos Filipenses 1, verso 11, dizendo que as nossas obras devem ser feitas em Cristo, obras de luz, obras de amor, obras de sinceridade. E São João 15, verso 8 diz assim: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Eu vejo que em nossos templos pentecostais existe muito glória a Deus, religiosidade. Existem pessoas que até pulam e sapateiam, que isso é espiritismo puro dentro da igreja. Vai me desculpar, mas não tem base nisso na Bíblia. Alguns até caem arrebatado, faz aviãozinho, e são os mesmos que não pagam contas em dia. São os mesmos que não têm comunhão com seu vizinho. São os mesmos que têm ódio no coração. Não adianta você pular e sapatear, revelar, ficar parecendo um peão dentro da igreja, se você não tiver amor pelo próximo. Gozo. O pastor Ezequias vai falar uma coisa boa sobre o fruto que temos que ter em Gálatas 5, 22 e 23. Você só é visto como cristão, como uma pessoa avivada, quando as obras do Espírito se manifestam em sua vida. Gozo, paz, bondade, longanimidade, benignidade, bondade. Tem pessoa que se diz cristão, você só vê nervosismo na boca dele. Ira, raiva, desabafo, mentira. Que cristão é você? Se você quer realmente ter o real avivamento em sua vida, em seu ministério, se você quer que quando você cante louvores, demônios se manifestem e caem possessos, se você quer que quando você prega as pessoas aceitem a Jesus, passa a seguir os passos da igreja em Antioquia, que são obedecer Jesus, que são ter a mão do Senhor sobre a sua vida, que a fama sua vai crescer. Logo o seu trabalho será visto, a sua liderança será sadia, e você vai compartilhar o seu trabalho com outras pessoas. Meu querido, abra o seu coração, abra a sua mente. Se você não se lembra daquilo que eu falei sobre o que deixou Ellen White, ela disse assim: ó, quão ineficiente, quão incapaz sou de expressar as coisas que ardem em meu coração com referência à missão de Cristo. Será que arde a missão de Cristo em seu coração? Ou será que você só vê o evangelho como fonte de renda? Porque você viu que no Brasil muitos crescem vendendo CDs e DVDs. Se é esse o sentimento que você tem, então você não está experimentando um real avivamento. Que essa mensagem arda no seu coração. Que ela venha transformar a sua mentalidade. E que ela venha te arrancar do lugar onde você está. Esse lugar religioso, esse lugar fracassado que não deixa você crescer. E que você possa ser vitorioso e honrado por Deus na terra. Se você quiser ouvir esta mensagem no YouTube, é só você procurar o canal PLD Tempo de Avivamento. Mais uma vez dizendo, PLD Tempo de Avivamento. Se você quiser conhecer o ministério do reverendo César Augusto pelo Facebook, procure Projeto Lâmpada de Deus. Mais uma vez repetindo, Projeto Lâmpada de Deus. E até segunda-feira, permitindo Deus, às 8:30 da manhã. Levantamos a nossa voz a Ti, Deus.
Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi Chegou a roubado, hora do seu milagre. Ore a Deus, tenha fé e verás o impossível acontecer, porque tudo é possível ao que crer. Momento de oração, o seu milagre ao seu alcance. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por todos que ouviram e que ouvirão essa mensagem. Aos que vão ouvir pela internet, aos que ouviram aqui no bairro, pelas ondas sonoras da Rádio Comunitária Universal. Que Deus possa curar o nosso coração dessa religiosidade que tem trazido um sono, uma letargia a todos nós. Que possamos abrir a mente, ó Deus, para que um real avivamento esteja conosco. Eu oro por todos que às 10 horas da noite sempre estão orando conosco, na campanha Há um Clamor Agora. Que Deus possa, ó Deus, estar curando, libertando, enchendo do Espírito Santo. Que nessa hora as vidas que fumam, ou que tem qualquer um outro vício, qualquer uma outra dependência, estão numa situação que encarcera ele ao fracasso, ao declínio. Que Deus possa libertar. Esse que bebe, esse que está cativo das drogas, esse que está, ó Deus, vivendo um caso amoroso e não consegue deixar. Esse que sofre da síndrome do homossexualismo, que Deus possa curar. Esse que quer ser liberto, que o teu Espírito agora venha trabalhar. Que essa enfermidade agora venha sair. É na autoridade do nome de Jesus. Não é pela minha santificação, que nada disso tem grande peso. Mas é pelo poderoso nome de Jesus. Você que busca o batismo com o Espírito Santo, seja batizado agora. Você que busca de Deus uma resposta, receba essa resposta agora. Deus desperta o povo para as 22 horas no seu lar, dobrar os seus joelhos e falar conosco na campanha Há um Clamor Agora. E que Deus possa abençoar a todos que ouviram esta mensagem. E mais uma vez, querendo conhecer o canal do Reverendo César, no YouTube é PLD Tempo de Avivamento, no Facebook é Projeto Lâmpada de Deus. E que Deus em Cristo vos abençoe. Até segunda, 8h30, querendo Deus. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Vamos meditar na palavra de Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é Real Avivamento. Muitas pessoas falam sobre avivamento. O que será avivamento? Será que a pessoa que mais pula e grita dentro da igreja é a que está mais avivada? Ou será que é aquele que está mais no cantinho? Quando é que você realmente está avivado? Vamos abrir no livro do avivamento. É esse mesmo que você pensou. Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19 ao 26.